Asta já é capaz de derrotar Lucius sozinho? A irmã Lily foi purificada? E o Suga salvará a honra dos Ryuzens? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal. Sejam muito bem-vindos. Antes do vídeo, peço para que vocês façam que nem o nosso anão maromba fez com os paladinos e macetem o botão do like. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo. O capítulo 349 de Black Clover começa com um paladino de gelo falando que nunca imaginou encontrar o nosso prota novamente. E o Suga o interrompe e diz para ele esquecer do Asta, pois o seu inimigo será ele, o Ryuzen mais forte, e que a forma como ele age é muito desagradável, pois não se deve interromper a conversa entre um homem e sua amada. E nesse momento o mangá troca de foco e vemos o garoto da antimagia e a manda-chuva de Lucius trocando uma ideia. E ela, aparentemente surpresa pelo fato do Asta estar vivo, o indaga como ele conseguiu sobreviver. E ele responde que as pessoas daquele país o salvaram, e que além disso foi ela que o mandou para aquele país, e que no fundo ele acredita que ela tentou salvar a sua vida. Porém ela responde que realmente tentou matá-lo, e ele a refuta e diz que não consegue acreditar nisso, pois mesmo sendo manipulada pelo vilão, a irmã Lily que ele conhece jamais tentaria matar alguém. E a paladina, então enraivecido, grita que ela não está sendo manipulada por ninguém, e que tanto ela quanto Lucius o querem morto. E nesse momento lança sobre ele a magia de água, punho sagrado do amor, o mesmo golpe que ela usava no nosso prota quando ele insistia em pedir em casamento. Porém, ele corta o feitiço dela com facilidade, e então ela percebe que a sua técnica da viagem espacial forçada é inefetiva contra o Asta, pois ela precisa que o alvo fique imobilizado para que funcione. E constata também que não adianta usar a dominação sagrada da mana, pois o anão possui a antimagia, e que assim sendo, ela precisa atacá-lo com uma magia muito mais poderosa que essas. E começa a combinar a sua magia original de água com a magia espacial dada pelo seu mestre, e lança sobre o rival do Yuno um jato da mescla de suas magias. Porém, nesse momento, as lembranças do Asta começam a vir à sua mente, memórias dele correndo pelo vilarejo de Hag. E tentando sufocar essas lembranças, ela grita que pelo bem do mundo, ele deve morrer. E o nosso prota responde que jamais permitiria que ela o matasse. E então, com lágrimas nos olhos e uma mistura de emoções dentro de si, e dividida entre cumprir a missão do Lucius e o amor que ela tem pelo seu eterno pretendente, ela diz que realmente não quer matá-lo, mas que porém, o mestre dela é justo, e que essa crença está completamente enraizada na alma dos paladinos, mas que apesar disso, ela ainda é a Lily de sempre. E meio que ela começa a enlouquecer, e grita que tudo que ela fez e faz foi por um mundo mais feliz, e que isso é o que todos querem, e também é o que o nosso anão maromba quer, e começa a soltar a magia por tudo que é lado. Asta, por sua vez, usa sua katana com antimagia e vai rasgando o jato de poder de sua amada, e parte para cima dela, e brada, que não importa o que aconteça, que ele nunca será capaz de perdoar o Lucius pelo que fez com a Lily. E nesse momento ele corta o peito da sua oponente e pede emocionadamente para que ela volte a ser a mulher que ele sempre amou, para que ela volte a ser a irmã Lily de sempre. E vemos que meio que a forma paladina dela começou a se desfazer, com uma parte de seu rosto perdendo as listras que os soldados do Lucius possuem, além de seu olho esquerdo aparentemente ter voltado à forma humana. E assim termina o capítulo 349 de Black Clover. Em primeiro lugar, mano, o mangá tá bom demais, velho. Um episódio melhor que o outro. Desde o arco de Spade, a obra está sempre no hype, emendando uma história na outra. Por isso que o fandom da obra só cresce aqui no ocidente. Eu diria que os fãs de Black Clover são dos mais massa que tem. Poucas vezes vi uma galera tão engajada quanto o pessoal desse mangá. Por isso gosto tanto de fazer review dessa obra. Agora em relação ao Zeten do nosso prota. Depois de ter dominado essa habilidade, no pequeno período de tempo que ele teve, o nosso anão se mostrou um verdadeiro prodígio no uso do Ki, pois os Ryuzens levaram anos para aprender essa técnica, enquanto o nosso garoto da antimagia em poucos dias já tem o domínio dela. Se o nome disso não é talento, não sei o que é. E depois disso, o Asta nunca mais vai poder dizer que não é talentoso, ou que de alguma forma é inferior aos demais magos, pois atualmente ele é o segundo mais forte do mangá, e evoluindo para se tornar o primeiro em breve. No atual momento, o Yuno não tem a menor chance de derrotá-lo em embate direto, pelo menos não pelo que foi mostrado até agora. Claro que o Tabata pode tirar poder do nada e dar pro Yuno, como ele fez em outras ocasiões. Talvez quando o mangá voltar a mostrar o reino de Clover, o Yuno apareça com 3 grimórios, por exemplo, para conseguir se equiparar em poder com o nosso prota e seu Zeten de antimagia. E quando voltarmos para Clover, saberemos se Asta realmente é um prodígio ou se os outros magos também conseguirão aprender o Zeten em um período tão curto de tempo quanto ele. Pois se os capitães aprenderem de fato essa técnica, o Asta então será apenas mais um. Porém, no momento ele fez algo que o diferencia dos demais. Agora em relação aos magos de Clover, já está na hora de vermos se eles estão evoluindo ou não, ou mesmo quem está presidindo o país como um mago imperador.
animador, pois apesar do arco da Terra do Sol estar muito legal, estou começando a sentir falta da galera dos Touros Negros, por exemplo. Acredito que assim que os paladinos forem derrotados pelo Asta e os demais Ryuzens, eles partirão rumo a Clover para a batalha final contra o vilão, pois no fundo esse arco na Terra do Sol foi mais para que o nosso prota conseguisse evoluir a ponto de bater de frente com o Lucius, porque no estado que ele estava antes, não teria a menor chance de derrotá-lo, mesmo se tivesse a ajuda de todos no reino. E agora com o domínio do Zetten deixando de duvidar de sua própria força, ele tem tudo para enfrentar o quarto irmão Zogratis. Claro que não será uma batalha fácil, e que ele precisará do suporte de vários magos durante o embate, assim como foi contra Lúcifer, mas pelo menos agora ele acredita em sua vitória, e com a sua amada fora de perigo, ele pode se concentrar por completo na luta. E com a ajuda dos Ryuzens então, a chance de vitória fica ainda maior, pois apesar deles terem sido humilhados nos últimos capítulos, eles são muito fortes, tanto que derrotaram o dragão lendário sozinhos e sem grande esforço, ou seja, eles são muito poderosos apesar da sua levada. E vale ressaltar que o Hyusuga ainda nem lutou, e se ele realmente for tão forte quanto dizem, ele deve conseguir dar conta de qualquer paladino que o Lucius mandar contra ele. Porém, vale ressaltar que esses paladinos que estão na Terra do Sol são magos que anteriormente eram considerados fracos, e mesmo assim ficaram poderosos desse jeito após o poder dado pelo Lucius. Agora imagina se ele ressuscitasse a Arthur Silva, por exemplo, que já era muito poderosa quando estava viva. Será que os paladinos não se tornariam ainda mais poderosos do que esses? Para mim, sim. E para vocês? Me diz aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acham. E agora para finalizar, aparentemente o Asta realmente conseguiu purificar a irmã Lily, pois no capítulo anterior a própria Sheikah disse que o vínculo da magia feral que o Lulu possuía havia desaparecido, ou seja, que o estado de paladino dele havia sido quebrado. E nesse capítulo vimos que na última página a amada do nosso prota estava voltando ao normal, e que ele estava conseguindo quebrar a manipulação de Lucius. Na verdade, ela meio que já estava se libertando por conta própria do vilão, mas aí o nosso anão deu um empurrãozinho e cortou o peito dela. E nesse capítulo também descobrimos mais como funciona a dominação de Lucius, pois apesar da devoção que os seus vassalos têm por ele, eles ainda são os mesmos de antes, mas com a convicção em suas almas de que o mestre deles realmente quer a paz mundial, e que para que esse desejo seja realizado, qualquer sacrifício é válido, e que assim sendo vale tudo, até mesmo fazer coisas que nunca fariam antes, como matar pessoas, por exemplo. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Black Clover, se inscreva no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E lembre-se, a maior coragem que você pode ter na vida é lutar novamente, mesmo após ter sido derrubado. Até mais, galera. Fui!